Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 17 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albana, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tu confere da minha pessoa. Arabalassuri, me decomanai. Deus, eu peço perdão, Pai. Se eu pequei, Pai, que eu te desagradei, que eu não fiz a tua vontade, que eu não fiz o teu querer. Senhor, porque eu sou pecadora, eu sou pecadora, eu peco constantemente. Mas a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Senhor Deus, me ajuda a estar no centro da tua vontade, fazendo a tua vontade, me guia, me capacita, me usa, Pai, para ministrar a tua palavra, Pai, com humildade, com santidade, com sabedoria vindo do alto. Aramalaçu de Comanai. Senhor Deus, dito meu lar, a família, o ministério chamado, meus filhos, meu esposo, tudo, Pai. O Senhor tem confiado na minha pessoa, Senhor. Apresenta também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa ir de encontro, cuidando, libertando, sarando, cuidando, dando saúde. Se tiver alguém enfermo, o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém desenganado, que o Senhor possa fazer um milagre. Deus, se tiver alguém precisando, Pai, de um milagre, que o Senhor possa ser um milagre nessa tarde. Se tiver alguém que perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar consolando, eu não sei, Pai. Se tiver um pai de família desempregado, o Senhor possa estar abrindo as portas, não sei, Pai, mas o Senhor possa fazer algo, Pai, para mudar a história, para transformar, porque o Senhor é o dono do milagre. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Esses dias nós estamos numa maratona de Mateus, né? E hoje a gente vai estar meditando em Mateus 24. Estamos quase terminando o livro de Mateus. Falta pouco, né? O livro de Mateus tem 28 capítulos. A gente está no 24, falta 4, né? E hoje a gente vai estar aqui meditando e tem sido de grande valia. Igreja, eu vou falar para vocês assim, para mim tem sido maravilhoso, porque a ministração da palavra, né? Quando a gente medita na palavra, a gente estuda, né? A gente acaba adquirindo conhecimento da palavra, tá? É na palavra. O resto é tudo lambuzeira de homem, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, o sinal dos fins do tempo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximou-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. É triste, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, outro ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilha para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente, né? Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntará abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. E os poderes celestiais serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas, e lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Eita Deus! Meu Deus, meu Pai, essa é a tua palavra que o Senhor nos deu. Eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Como diz o nome desse canal, que é João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, como diz João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, né? Essa palavra, igreja, é uma palavra assim, podemos dizer que é um consolo, né, para aqueles que estão em Cristo? Sim, podemos dizer, sim, que é um consolo. Porque o Senhor vem nos alertar, né? Pra gente estar atento de tudo que vai acontecer. E o que vai acontecer são coisas grandes, né? Coisas que se a gente não tiver atento... Olha, igreja, a gente vê tanta mentira nesses dias de hoje. Tanta mentira. Que a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia, né? Mas ainda bem que Ele tem tido misericórdia de mim e de você. Precisamos aqui meditando na Santa Palavra. Diz assim, ó. Vamos lá? Jesus... Aqui, ó. Aí diz assim, no 24:1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos, aproximando-se dele, aproximando-se dele para lhe mostrar a condição do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí no 3 diz assim, desculpa. Tendo Jesus assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aí, vamos lá, no 4. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí ele diz mais assim, no 7, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, e tudo isso será necessário. Você entende? Continuando, a gente tem que continuar para a gente entender esse pedaço. E aí ele diz aqui assim, no 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Detalhe, no 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok? Olha só, que forte, né? Então, gente, é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui, fim dos tempos. Esse Deus é tremendo, né? Esse Deus é tremendo. Tremendo, né? Então, a gente viu, né, que Jesus, ele fala, então assim, ele começou a falar do fim dos tempos. Então, esse é um discurso do Monte das Oliveiras, né? É o quinto e último do grande discurso de Mateus, onde Jesus ele vem nos mostrar como será o fim, né? Ele fala que vai aparecer vários falsos profetas, vários mentirosos, né? A gente vê que vai enganar as pessoas, e a gente vê também que ele fala aqui que no templo, aqui no texto, ele fala assim, lhe mostrar a condição do templo, no texto, aí diz assim, no 1, aí diz no 2 assim, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou eles, eu lhes asseguro que não ficará pedra sobre pedra, né? Então, serão todas derrubadas. Realmente, a gente vê que o templo físico, ele foi derrubado 70 anos, né? Após a morte de Cristo, a gente vê ali que, né, foi aquela... quando os romanos, liderados por Tito, invadiram ali, né, e destruíram completamente Jerusalém, e os edifícios, né, que tudo que tinha nela, todos os templos foram destruídos, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, né?
Então, diz que as pedras eram muito grandes, né? Então, foram tudo destruídas. Então, Jesus, ele falando de algo físico, do âmbito terreno. Mas também ele falava, né, que tem uma parte que ele fala assim, esse templo, né, ele vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou construir. Quando ele falava dessa parte, ele falava de si, da área espiritual, da sua morte e ressurreição. E ele fala também aqui, aí nos Montes das Oliveiras, né, que é onde tudo acontece, aqui onde ele fala esse discurso. Então, a gente vê que ele vai falar do fim do tempo, né? Porque o fim do tempo é algo real, né? E é algo que vai acontecer, né? E ali começa depois, primeiramente, com a destruição de Jerusalém, né? A gente vê e depois ali, né, com a vinda de Cristo, que vai acontecer ainda. Teve a primeira vinda e vai ter, né, a segunda vinda de Cristo. Então, tudo isso é muito interessante porque Deus, ele não nos deixa enganado, Cristo, ele não nos deixa enganado, né? E ele fala aqui dessas dores, né? Aqui no 8 ele fala assim, tudo isso será início das dores. Então, essas dores, ela é necessária, né? Por quê? Porque ela tem que anteceder a vida do Messias. Então, assim, tudo isso tá acontecendo hoje, missionária? Tá. Mas não é ainda, né? Porque não é ainda, porque acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem lugares, tem pessoas que nem sabem quem é Cristo, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Jerusalém ainda não reconhece. Então, é muita coisa, igreja, né? Eu sei que vai acontecer, mas eu falar para você que é hoje, falar que é amanhã, que é depois, não. Nem o filho do homem não sabe. Mas, assim, no meu ver, eu acho que ainda não é, né? Porque a gente vai, mas tá tendo guerra, avião caindo. Isso aí, filho, desde lá do começo que Cristo veio e foi, tem tudo isso, né? E não é diferente, né? Ainda continua tendo. Mas ele diz assim, no 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Né? Isso aí, igreja, infelizmente, a gente vê a falsidade das pessoas, a mentira, o engano, né? Mas ele fala para mim, para você perseverar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A questão é perseverar, né? Então, a gente tem que perseverar sempre na doutrina do Senhor, né? Perseverar nas coisas de Cristo. A perseverança é o que vai nos levar, né, à salvação. E aí, ele diz aqui assim, no 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E eu creio, igreja, que ainda não foi pregado, né, a todos, né, eu tenho essa ideia ainda, né, então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Então ele não foi pregado ainda. Não foi. Né? Tem muitas nações que não sabem nem quem é Cristo, igreja, né? Tem muito povo aí, indígena, povo, né, comunidades que não sabem nem quem é Cristo. Então, tem muita água para rolar. Então, a gente tem que ficar sempre atento, né, sobre essa situação, né? Outra coisa, ele diz assim quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, eita, virou a câmera, o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então o que estiver na Judeia fuja para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar coisa alguma. Então ele está explicando, fica onde vocês estão, não saia, né, não adianta, porque as coisas do Senhor não é do jeito que a gente pensa, né? E aí ele vem e fala mais para mim e para você. Então, que estiverem na Judeia, fuja para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Tá nos avisando, não tire nada na vida do filho do homem. Tenta salvar-se, mas quem vai conseguir salvar? Quem vai conseguir se livrar da ira vindoura? Quem? Ué, céu é inferno, igreja, não tem muito o que fazer, tá bom? Então, a gente tem que prestar bem atenção sobre isso, tá bom? Pode ser futuro, né? Falando sobre a fuga da tribulação, pode. Eu quero crer que é a grande tribulação. Mas ele vem 18 e diz para mim, para você assim, ó. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto, como serão terríveis aqueles dias de grávida e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aí ele diz assim, no 22, tá? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, tá falando de dias futuros, tá bom?
Então, por causa de quem? Dos eleitos, tá? Dos eleitos de Cristo, né? Esses dias serão abreviados. Por quê? Porque Deus não tem prazer que a gente venha se perder, né? E ele fala assim que quando ele fala no sábado e nos dias de inverno, a gente sabe que os judeus tinham aquele negócio de não trabalhar no sábado. A guarda do sábado eles têm até hoje, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção nisso também. Para os judeus, então eles tinham esse cuidado de guardar o sábado, né? Eles têm até no dia de hoje. O sábado para ele é sagrado, começa na sexta-feira, no pôr do sol, e vai até, né, no sábado mesmo, até 5, 6 horas, sei lá, mais ou menos, né? Então a gente tem que prestar bem atenção, porque essa grande tribulação, né, a gente vê também que é algo que vai acontecer, né? E vai ser uma grande aflição, uma aflição no futuro, né? Então, assim, e é real, porque a palavra do Senhor, ela não mente, né? E ele fala também que os dias são, né, abreviados por causa dos eleitos, né? Então, quer dizer, a aflição é tão grande que Deus, ele vai abreviar o tempo, devido ao sofrimento do povo, né? Não vai se prolongar tanto tempo o sofrimento, vai ser algo muito rápido, né? Então, a gente tem que ver que as coisas do Senhor não é da maneira que eu quero nem você, mas da maneira que Ele quer. Ele tem a sua maneira santa de trabalhar, né? Ele trabalha com cuidado para aqueles a quem nele espera, tá? Se você está esperando o Senhor, continue. Ele diz aqui no 23, se então alguém lhes disser, vejam aqui está o Cristo, outro ali, ou ali, então não acredite, né? Pois falsos profetas pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que fizeram grandes sinais e maravilha para, se possível, enganar até os eleitos. E a gente vê que isso tem acontecido nos dias de hoje. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás e continua acontecendo isso normalmente, né? Então, Jesus, ele nos avisa, né? Veja que eu os aviso antecipadamente. Então, Jesus, ele sempre nos avisa, tá bom? Ele deixa bem claro que ele nos avisa antecipadamente. Para quê? Para que eu e você não venha se perder, tá? Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, olha só. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será assim, né? Como um relâmpago. A gente consegue ver tão rápido, né? O relâmpago, que a gente não consegue nem perceber. E ele fala para mim, para você, mais aqui no 28. Onde houver um cadáver, ali se ajuntará os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias, né? Então, a vida de Cristo será evidente, porque assim vai ter muito cadáver, tá? Com certeza, porque muitos serão mortos, então assim vai estar lá, os abutres vai estar comendo, né? Os animais, os urubus, né? Vai estar comendo. Então, assim, é algo que é natural, tá? Vai ser uma consequência natural de tudo que o homem semeou nessa terra, tá? A gente tem que entender que o que o homem semear é isso que ele vai colher. Ele diz aqui, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, vai mexer com toda a estrutura, com todo o globo terrestre, a vinda de Jesus. Será algo tremendo que ficará na história. Então, não tem, porque ele é o Deus, né? Ele é Deus. Sabe, a gente vê que no nascimento de Jesus houve o aparecimento da Trindade, né? A gente vê Jesus sendo batizado, a pomba representando a expulsão de Deus e a voz de Deus, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Quando, na morte de Jesus também, ali na crucificação, a palavra diz assim que o véu se rasgou de cima e embaixo. Quando esse véu se rasga, né? Que ficava no Santo dos Santos, ele dá livre acesso para mim e para você falar com o Senhor. Mas tem uma parte, se não me engano, acho que em Lucas, né? Que fala que os mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Então você pensa, né? Como que pode, né? Tal coisa acontecer? Porque é assim que o Senhor faz, para mostrar que Ele é Deus, tá bom? Ai, gente, eu falei, agora tem que ver onde é que tá. Peraí, acho que é em Lucas. Então, igreja, eu falei dos sepulcros, eu tenho que procurar, né? Mas eu até procurei aqui agora e achei. Não tá nem em Lucas, tá em Mateus mesmo, tá? Mateus 27, diz assim, no 51, tá? Mateus 27, 51. Só para completar ali o que a gente tá lendo, diz assim. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Foi o que eu falei para vocês, tá? E a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Então, aqueles que haviam morrido, né? Foi algo assim tão extraordinário que a morte de Jesus fez que outros ressuscitassem e entrassem, né? Mostrando ali, né, a grandeza de Deus. Esse é um episódio, assim, que mostra a redenção da cruz, assim, de algo tremendo que Jesus, mostrando ali o poder de Jesus sobre a morte, tá bom? É algo tremendo. A gente vai pregar sobre isso. Acho que essa semana a gente já termina, a gente já tá lá, que é Mateus 27, né? E a gente tá no 25 não, 24. Então, foi isso que aconteceu, tá? Diz aqui no 30. Então, aparecerá no céu. Diz assim, então... No 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E no 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e se unirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade da terra. Detalhe, no 32. Desculpa. E aprendam a lição da figueira quando seu ramo se renova e as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, olha que lindo. Quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, Jesus está próximo, tá? A gente não sabe quando que o Filho do Homem vai vir, mas que está próximo a vinda do Messias está. Aqui está falando, Jesus ainda não tinha sido morto, tá? Mas ele estava mostrando a sua grandeza. E no 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, aquela geração passou, não aconteceu. Outras e outras e outras e outras, não aconteceu. Na nossa geração, também não sei. Então, assim, dos meus tataranetos, meus bisnetos, eu não sei, igreja. Mas eu sei, né, que este dia vai acontecer porque é Bíblia. O que a Bíblia diz, não conteste nunca com a Bíblia. A Bíblia é a primacia, a razão de tudo, de toda, a autoridade maior. Então, a gente tem que simplesmente obedecer. Ai, mas como você obedece sem questionar? Claro que eu obedeço sem questionar. Cristo, ele questionou? Quando ele morreu por mim e por você? Não. Por que eu vou questionar? A palavra é o próprio Cristo. Então, a gente tem que simplesmente obedecer e pedir para que Deus abra os nossos olhos para a gente entender o mistério do Evangelho. Porque aqui é um mistério, só entende aqueles a quem um pai quer que o filho revele. Pronto, acabou. Simples assim. Então, a gente tem que entender que as coisas de Deus, elas são santas, né? O homem não, mas a palavra de Deus, ela é inquestionável, né? Então, assim, a gente não pode questionar nunca, né? Ela é inquestionável, o universo, ele é inquestionável, a palavra do Senhor, ela é inquestionável. Então, nunca questione. Aleluia, glória a Deus, tá? Porque essa é a palavra do Senhor, né? A palavra viva, verdadeira. E aí, detalhe, vamos continuar aqui. O dia e a hora são desconhecidos. No 36, aí Jesus diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus sabe a hora e a vinda de Jesus, a hora daquele que ninguém sabe, somente Ele. Se Ele quisesse que a gente soubesse, Ele tinha falado, tá bom? Diz assim, aí ele diz aqui no 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, caçando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e ele nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Igreja, as pessoas, né? Detalhe, vamos continuar aqui. As pessoas, vamos lá, antes de eu falar essa parte. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Ele diz para mim e para você, portanto, vigie, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Aí ele diz no 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. A vinda de Jesus vai ser de repente. Então a gente tem que estar todo o tempo preparado, igreja, todo o tempo.
Não perca a sua salvação por qualquer coisinha, né? A gente vê as pessoas mentindo, enganando. Igreja, as pessoas, ela quer ficar flertando com Cristo e com o mundo. Quer ficar flertando, sabe? A pessoa quer servir ao Senhor, mas quer ter arruda, quer ter guiné. É um misticismo. Nossa, Deus não precisa dessas coisas, gente. Jesus é suficiente. A pessoa é cega, sabe? Ela quer as bênçãos, mas ela não quer o abençoador, né? Essas pessoas, ela vai ficar. Então, assim, a gente não pode... Sinceramente, eu tô num tempo, igreja, que eu não tô perdendo tempo com esse tipo de gente mais, sabe? De verdade, eu como pregadora, como missionária, a gente ora, busca... Não tô perdendo tempo mais, porque são pessoas que não querem nada com o Senhor. E se você fala com ela que ela tem que se batizar, fazer alguma coisa, elas ficam com raiva de você, porque elas não querem. Então, deixe freitar no mundo, porque cada um vai dar conta de si. Mas a gente tem que pregar o evangelho tem que pregar, né? Eu tenho que falar do amor do Senhor. Se a pessoa não quer, ela não entende... Coitada, porque ainda não foi aberto os olhos, problema dela. Mas a minha parte, a gente tem que fazer, tá? Ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Aí ele diz assim no 46, feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então, ele diz pra mim, pra você, a gente tem que estar fazendo a obra, a gente tem que estar ajudando, fazendo de melhor, né? Porque a gente não pode maltratar as pessoas podem até nos maltratar, mas eu digo assim, quem é missionário na disso sou eu. Então, assim, eu que tenho que fazer diferença. E isso incomoda, sabe? Nisso eu já tava falando com minha esposa, mas assim, gente, acha até engraçado, que onde é que eu moro. A gente estaciona o carro, a gente entra com o carro, o povo fica olhando, né? Quando a gente tinha um carro, acho que tem 4 meses que Deus deu um carro pra gente, uma SUV. Quando era o Cruze, eu falava, ai, nossa, ai, esse carro tá velho, tá sujo, tá isso, tá aquilo, vocês não lavam, mas o carro ele tava tão queimado do sol e das coisas que, nossa, a gente lavava nem parecia, né? E agora, minha filha, eles ficam assim com raiva. As pessoas não, sabe, não conseguem entender que tudo isso aqui é efêmero e passageiro, mas aprova o Senhor nos abençoar. Então, assim, eu vou contender com Deus, eu vou agradecer e glorificar, né? Pedir a Deus para preparar algo melhor para nós, sempre. Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós, né? Então, assim, essa palavra diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem má, quantas trevas há em ti, né? Então, a gente tem que ser luz no meio das trevas, amém? No 47, garantindo-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Olha o que o servo mau vai fazer. O que o servo mau vai fazer? Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. E o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora em que não sabe, e ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente, né? Quantas pessoas têm feito isso com o povo de Deus? Fala pra mim, né? Pessoas assim mentindo, enganando, roubando, aproveitando, explorando dos pobres, achando que Deus não tá vendo, né? É brincadeira na igreja. Mas os olhos de Deus está em todo lugar. Então, o dia e a hora do Senhor é desconhecido. Mas ele diz para mim e para você que o sinal do fim do tempo também está próximo, mas o dia e a hora é desconhecido. Mas que eu e você temos que estar preparados em todo o tempo. Te preparo a igreja para a vinda do Senhor. Porque Deus é santo e convém que adore em espírito e em verdade. E se o Senhor é santo, nós temos que ser santos também. Sede santos, porque eu sou santo, amém? Deus abençoe. Tenha um sábado, final de semana abençoado aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com uma paz.